Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai fazer a questão 19 da Faculdade de Medicina de Jundiaí de 2023. Então, bora lá! E ela começa assim. A figura mostra o conjunto de cromossomos de uma célula de um inseto macho em um processo de divisão celular. E aí ele mostra essa célula aqui. Cite a ploidia dessa célula e justifique sua resposta com base nas semelhanças entre os cromossomos semelhantes presentes nessa célula. Então, a ploidia dessa célula nada mais é do que uma célula 2N igual a 6. Ou seja, ela é uma célula diploide. Ela apresenta dois conjuntos de cromossomo de cada um. Então, são pares de cromossomos iguais. Esse cromossomo que eu pintei de amarelo é igual a esse outro cromossomo que eu pintei de amarelo. Se eu quiser pintar um cromossomo de azul aqui, esse cromossomo de azul é igual a esse outro cromossomo de azul. E se eu quiser pintar de vermelho, esse outro cromossomo vermelho aqui é igual a esse outro cromossomo vermelho aqui. São cromossomos homólogos. Então, como ela tem dois pares de cada cromossomo, eu digo que ela é diploide. Então, letra A, respondida. A letra B. Desconsiderando a ocorrência de permutações, isso é muito importante, qual a proporção esperada de gametas gerados a partir dessa célula que tenham apenas genes recessivos? Qual a probabilidade desse inseto macho, ao cruzar com uma fêmea de mesmo genótipo, gerar descendentes do genótipo azão, azão, bezão, bezão, desinho, desinho, ezinho, ezinho? O que a gente tem aqui é que esses cromossomos eles vão se segregar independentemente. Então, esse cromossomo azão aqui, ele vai para uma célula, ele vai separar. Ele vai ficar aqui, vai ficar azão de um lado, azão aqui e azinho desse lado. Aqui eu vou ter bezão, dezinho, e aqui eu vou ter bezinho, dezinho. Nesse outro eu vou ter o ezinho e nesse outro eu vou ter o ezão. Primeiro eles estão na placa metafásica, na metáfase. A hora que eu puxar isso, cada cromossomo na meiose 1, para poder separar os cromossomos homólogos, vai ficar XAzão de um lado, XBzão de um lado, IDzinho, XBzinho e XEzinho de um lado. E do outro pode ficar XAzinho, XAzinho, XBzinho, Dzinho e XEzão. Mas isso pode se misturar. No final das contas, o que a gente vai ter é o azão com o bezão, ou o azão com o bezinho, ou o azão com o bezão, né? O azão com o bezão. Esse azão com bezão, ele pode se associar com o ezinho ou com o ezão. E esse azão com bezinho, ele pode se associar com o ezinho ou com o ezão. Como que a gente vai representar isso? O azão pode se associar com o bezão, porque no final vai ficar apenas um cromossomo, esse cromossomo sozinho, esse cromossomo sozinho, esse cromossomo sozinho e esse cromossomo sozinho. Vão ser 4 cromossomos diferentes, porque são 4 células que a meiose dá origem a 4 células no final. Então o azão vai ficar com esse bezão, esse bezão depois ele pode ficar, esse bezão consequentemente tem que ficar com o dezinho, porque eles estão juntos, eles estão ligados, não tem permutação, então o bezão tem que ficar com o dezinho e o ezinho vai junto. Esse cromossomo inteiro foi com esse cromossomo do ezinho. Mas o azão ele pode se juntar com o bezão e com o dezinho, porque toda vez que tiver um bezão tem que ter o dezinho, porque eles estão conectados um no outro. Ele pode se conectar com esse outro ezinho, com o ezão desse lado. Agora, se por um acaso o azão entrar em contato, na verdade, na hora de dividir com a meiose toda, ele for com o bezinho. Então ele vai ser azão bezinho, ele vai ser azão bezinho, mas o bezinho ele tem que ir com o dezinho.
E aí ele pode se associar com o cromossomo Ezinho. Só que o Azão, por acaso, ele pode se associar também com o Bzinho, mas se ele está associado com o Bzinho, ele também vai ter que se associar com o Dzinho. Porque o Bzinho anda com o Dzinho, assim como o Bzão anda com o Dzão. E ao invés de ele entrar em contato com esse cromossomo, ele pode entrar em contato com esse cromossomo grandão, Ezão. E essas são as possibilidades desse primeiro cromossomo Azão. Por fim, a gente pode ter o cromossomo Azinho. O cromossomo Azinho, ele pode entrar em contato com o Bzão e com o Dzão, porque se for com o Bzão, tem que ir com o Dzinho também. E pode ir com esse cromossomo pequenininho. O Azinho, ele também pode ir, ao invés de pegar o cromossomo Ezinho, ele pode pegar o cromossomo Ezão. Mas ele pode pegar, ao invés de pegar o Bzão com o Dzinho, ele pode pegar o Bzinho com o Dzinho. Então vai ser Bzinho com o Dzinho e o Ezinho. E o Azinho pode ir com o Bzinho e o Dzinho e usar o Ezão. Na letra B, ele pede para você qual é a proporção esperada de gametas gerados a partir dessas células que tenham apenas genes recessivos. O único gameta que tem apenas gene recessivo está aqui. Na verdade, então, o que a gente tem é um gameta para 8 gametas no total possíveis. Ou seja, 1 para 8. Essa é a proporção de genes, de gametas com genes recessivos. E aí ele pede qual é a probabilidade desse inseto macho, ao cruzar com uma fêmea de mesmo genótipo, gerar um descendente do genótipo Azão, Azão, Bzão, Bzão, Dzinho, Dzinho e Ezinho, Ezinho. Quando a gente tem essa característica aqui, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho, nós temos que pensar que ele veio de 2 gametas diferentes. Esse zigoto aqui, ele veio de 2 gametas diferentes. O gameta que deu origem a ele é o gameta que tem a característica Azão, Bzão, Azão, Bzão, Dzinho e Ezinho. Esse é o gameta que deu origem a esse descendente. Então, quantos gametas eu tenho com essa característica naquela descrição que a gente fez antes? A gente apenas tem um gameta com essa característica, que está aqui, ó, 1 de 8. Dessa forma, eu preciso que a probabilidade de eu ter isso é 1/8 vezes 1/8, porque o gameta feminino também vai ser essa mesma característica, porque ele fala que a fêmea tem o mesmo genótipo. Então, na verdade, a probabilidade desse inseto macho ter um descendente com esse genótipo que ele pede é de 1 para 64 avos. E aí, como que eu responderia isso? Claro, eu escreveria isso daqui na resolução, além do que está escrito, na parte escrita agora que eu vou mostrar para vocês. Na letra A, ela é diploide, 2N igual a 6, ou seja, ela apresenta um par de cada tipo de cromossomo. Na letra B, apenas 1/8 dos gametas serão inteiramente recessivos, e a probabilidade pedida é a de ocorrer a junção de 2 gametas A, B, D e E. Logo, 1/8 vezes 1/8, que é igual a 1 sobre 64 avos. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com os seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. E eu acho um beijo e um queijo. Tchau!